economia, Thiago. Na primeira prévia de novembro, o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, acelerou uma alta acima do esperado. Hora de conversar com a Denise Campos de Toledo. Denise, é um mau sinal isso para a inflação, é? Olha, Adriana, é uma indicação preocupante, né? Porque a gente tem visto sempre aquela perspectiva de uma desaceleração mais forte dos índices. Aí, quando os índices são divulgados, a gente vê novos recordes, que foi exatamente o que aconteceu com o IGPM. É uma primeira prévia ainda do mês, mas deu um salto em relação ao mês anterior. Agora ficou em 2,67%, no mês anterior estava em 1,97%. Foi o recorde para o Plano Real no mês de novembro. E agora o IGPM tem uma variação acumulada de 23,79%, mais de 20%. A gente sabe que, na prática, a aplicação desse índice é limitado pelas restrições econômicas. Você vê muita negociação, por exemplo, de aluguel com percentuais bem mais baixos, às vezes até desconto, o proprietário com receio de ficar com o imóvel desocupado sem essa receita. Mas, em algum momento, pode haver o repasse quando tiver um nível de atividade mais acelerado. E, fora isso, tem o impacto dos preços do atacado, que continuam subindo. O IPA teve uma variação mais forte, você tem aí várias matérias-primas subindo, que entram aí no preço da ração, e aí a carne fica mais cara, então você tem consequências também no varejo. Nós tivemos o IPC em desaceleração, ele passou de 0,64% no mês passado para 0,41% agora, só que ainda continua muito pressionado. Esse 0,41 ainda é uma variação pesada e é o que chega no bolso do consumidor. No atacado também está subindo o diesel. Enfim, a inflação continua sendo preocupante. Ela só não preocupa mais porque o IPCA, por exemplo, que é o índice oficial, no começo deste ano, ele acumulou uma variação muito baixa. Então, isso deu espaço para essa alta agora, que não comprometa o cumprimento da meta deste ano. A meta é 4%, todas as projeções são de fechamento deste ano abaixo desses 4%. Então, por aí está tranquilo. Agora é ver quando a economia reagir de fato, o que pode acontecer no ano que vem, se não haverá uma pressão mais forte. Isso tem implicações, por exemplo, sobre política de juros. Tomara que o quanto antes, né, essa recuperação. Denise, que você fala para a gente sobre a temperatura do mercado essa terça, hein? Olha, a temperatura um pouquinho mais baixa, viu? O mercado vinha num clima de euforia. Ontem nós tivemos altas aí expressivas, especialmente na Europa. A bolsa, por exemplo, da França subiu mais de 7%. Teve empolgação com o anúncio da Pfizer em relação à imunidade de 90% da vacina, na última etapa aí de testagem, já na terceira fase. Só que ao longo do dia ontem, se acalmou um pouco as expectativas em relação a isso. A vacina não vai sair de imediato, é uma coisa para o ano que vem. Os resultados são positivos, cria uma expectativa muito mais favorável em relação ao controle da pandemia, mas há muita cautela. Se falou também da vacina da Rússia, depois da noite foi o anúncio aí da interrupção da testagem de Coronavac, é uma coisa que ainda está mal esclarecida. Então, nós temos, sim, notícias positivas, mas não é uma coisa imediata. Agora, a gente já viu repercussão na Bolsa de Valores, aqueles setores que seriam mais favorecidos, como o caso de turismo, no caso de você ter um controle mesmo da pandemia. Só que hoje o mercado já esfriou um pouquinho essa fervura, as bolsas estão com variações menores, algumas passando por ajuste. Há pouco a Bolsa da Alemanha registrava até uma pequena queda. Ontem o índice Nasdaq no fechamento lá nos Estados Unidos já fechou em baixa, nós tivemos muita volatilidade do dólar. Enfim, o mercado vai se ajustando a essas expectativas todas, mesmo quando você fala das eleições nos Estados Unidos, que desde a semana passada impulsionaram um movimento muito positivo de bolsas, achatamento da curva de juros aqui no Brasil, queda do dólar aqui no Brasil, é a expectativa de um crescimento com uma acomodação maior, sem tanta tensão como o Trump colocava, o comércio internacional mais fortalecido, essa é a expectativa com Biden. Mas é ver se confirma, né? Antes ele precisa tomar posse, passar por essa complicação toda da transição que nós estamos vendo. Enfim, o mercado tende a ter um comportamento mais realista, o dólar volta a cair, agora na abertura, como aconteceu ontem, menos 0,59%, a cotação em quase R$ 5,56. É isso, Adriana. Perfeito.